Olhando para o Brasil, nós começamos com essa atividade de transplante nos anos 60, final dos anos 60 no país. Se começou a fazer tentativas de transplante de rim, aconteceu um primeiro no Rio de Janeiro, e pouco tempo depois, o Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo montou a primeira unidade de transplante renal, a UTR, dentro da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. E foi a primeira unidade organizada de transplante, com médicos dedicados a isso e não como uma coisa isolada, como tinha acontecido no Rio de Janeiro. Ela começou de uma forma bem heróica. O que se começou a fazer naquela época foi prova cruzada que o Teraszaki estava descrevendo. Se fazia um tratamento de imunossupressão bastante precário, olhando para o que a gente tem hoje, agressivo, mas era o que tinha, e se começou então essa atividade. Mas um marco muito relevante que aconteceu naquela época na Universidade de São Paulo de novo foi pelo Dr. Zerbini, que fez o primeiro transplante de coração no Brasil, não só no Brasil, foi o quarto no mundo acontecido na Universidade de São Paulo, meses depois dos dois transplantes feitos do primeiro transplante feito na África do Sul, pelo Barnard. Em seguida, Shumway fez um transplante nos Estados Unidos, teve um outro transplante nos Estados Unidos, e o Zerbini, que tinha feito esse treinamento todo também nos Estados Unidos, fez o primeiro transplante de coração, o João Boiadeiro, ficou famosa a história, na Universidade de São Paulo. Esse transplante durou algumas semanas, esse paciente acabou falecendo, e meses depois um segundo transplante foi feito pelo Zerbini. Assim, a repercussão disso foi imensa. Capa de jornal, foi capa de revista, foi uma coisa assim, o Brasil está fazendo transplantes. Daí, na virada para os anos 70, a coisa começou a ficar um pouco mais organizada. Não havia legislação alguma no país para isso. Foi uma briga. A primeira legislação reconhecendo a morte encefálica no país foi provocada pelos transplantes do Zerbini, que assim, a gente tem que ter uma definição, o que é morte, afinal, que não havia nenhuma no país. E se reconheceu a morte encefálica como uma morte definitiva, como ela é. Mas o primeiro reconhecimento disso foi graças aos esforços do Zerbini, que ficou muito famoso no país. Eu me sinto extremamente privilegiado de ter tido a oportunidade de conhecê-lo e trabalhar com ele por algum tempo, enquanto eu estive lá no INCOR, em São Paulo. Foi uma figura muito querida e eu fiquei muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade. Pois esse movimento começou a se espalhar depois disso, depois do início dos anos 70, e se começou a ver transplantes acontecendo em outros lugares do país, já de uma forma um pouquinho mais organizada e um pouquinho mais científica, vamos dizer assim, levando em conta ferramentas que se havia para tentar tratar a imunossupressão, que estavam surgindo naquela época, e desenvolvimento de técnicas para determinar qual a segurança imunológica de se fazer esse transplante. Então começaram a aparecer laboratórios no Brasil capazes de fazer esse tipo de teste. Na Universidade de São Paulo, na então Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul começou a se fazer isso, e a partir dali a coisa começou a ficar um pouco mais comum. A Santa Casa de Porto Alegre, nessa época, já estava fazendo transplantes. O primeiro transplante na Santa Casa é de 75, transplante renal, e ela nunca mais parou. A Santa Casa de Porto Alegre, com todas as dificuldades que havia naquela época, hoje eu estou completamente diferente. Na época que eu era estudante aqui, já se começou a fazer transplante e era uma coisa de muita coragem se fazer transplante naquela época, mas se fez muito transplante, nunca mais parou, e tem gente até hoje vivendo com os rins recebidos mais ou menos naquela época, tanto adultos quanto pediátricos. E o que mudou de fato nisso tudo? Foi não só a técnica cirúrgica, a experiência dos cirurgiões e dos clínicos de lidar com isso, quer dizer, nada substitui a experiência, e tudo isso foi melhorando gradativamente. E nós começamos a fazer prova cruzada de citometria de fluxo nessa época, em 94, e nunca mais paramos. Gradativamente, outros lugares do Brasil começaram também a se interessar por isso, e hoje nós temos, eu diria, um terço, mais ou menos, dos laboratórios envolvidos em transplante no país fazendo prova cruzada por citometria de fluxo. Nos Estados Unidos, América do Norte, de modo geral, é 100% os laboratórios usam citometria de fluxo. A Europa, com seu conservadorismo, agora, nos anos 2000, 2020, está se mexendo para trocar a velha técnica de citotoxicidade dependente de complemento por citometria de fluxo.
E é um teste que é absolutamente incomparável com o CDC. Ele é extremamente sensível, ele é muito mais rápido e é mais barato que o velho CDC. Se faz hoje prova cruzada para estometria de fluxo, de 2 horas, 2 horas e meia, se eu tiver uma lista um pouco mais longa. A prova cruzada para o CDC, aquela que o Teraszak desenvolveu lá com a GH, com os desenvolvimentos que se colocou para tentar melhorar o teste, 6, 7, 8 horas de diferença, né, de tempo para ter um resultado. E conforme nós fomos maturando isso, nós vimos que não havia uma necessidade de continuar fazendo CDC, e houve um período de aprendizado, tanto do laboratório, pessoal técnico, entender a máquina, entender como funciona, como é que eu interpreto esse teste, e também o time clínico. Qual é a diferença de olhar um resultado, um laudo de CDC com um laudo de histometria? E depois desse período de aprendizado, em 2013, nós abandonamos todos os testes de CDC e desde 2013 a Santa Casa de Porto Alegre faz só prova cruzada para histometria de fluxo. Esse teste, mais um teste também introduzido pelo Teraszak em 2005, que é um teste que a gente chama de Single Antigen Beads, que é uma célula artificial, uma partícula plástica a qual a indústria acopla uma molécula HLA apenas, e elas têm uma codificação de cor diferente, essas partículas plásticas, e em cada cor se coloca um alvo diferente, um alvo HLA diferente, e um equipamento que consegue discriminar essas cores todas. Isso chama-se Single Antigen Beads, ou beads de antígeno único, ou pérolas de antígeno único. E isso absolutamente revolucionou a forma como nós identificamos anticorpo anti-HLA em receptores. Antes se faziam simulações de prova cruzada. Então a gente fez isso muito, pegava frequentadores do laboratório, todo funcionário do laboratório, mais residentes, quem passasse pelo corredor, dizia que ia dar uma amostra de sangue, como se tu fosse doador de órgãos. E se fazia prova cruzada. E a gente, com a incidência de provas cruzadas positivas desse pool de pessoas, desse painel de pessoas disponíveis para se testar como se fosse um doador, nós estimávamos a facilidade ou dificuldade de encontrar um doador para esse meu receptor. Isso ia de 0%, ele é negativo contra todos os que eu testei, até 100%. Eu não achei um contra o qual ele não tivesse anticorpo anti-HLA. Então isso passou a medir a dificuldade de achar um doador, e mais do que isso, uma vez achado o doador, o risco imunológico de eu ter um problema de rejeição nesse paciente que tem um grau alto de reatividade a esse painel de possíveis doadores. Então, quando veio o Single Antigen Beads, né, essa tecnologia, também chamada de Luminex, que é a máquina que identifica essas cores todas, se passou a ter uma visão que era impensável antes da presença dela. E a gente consegue agora ver exatamente quais os anticorpos que esse paciente tem, e não só esse leque, mas também uma boa ideia de quanto ele tem contra cada um desses alvos. E se mudou muito a forma de avaliar o painel, né? Se olha não só agora o grau de reatividade de 0 a 100%, mas também quanto de anticorpo ele tem contra cada um desses alvos. E agora a gente combina essas duas técnicas, prova cruzada para histometria de fluxo e avaliação do Luminex, do Single Antigen, e a gente consegue prever o resultado de uma prova cruzada sem fazê-la. A gente olha para o exame que eu já tenho arquivado no prontuário desse paciente, quais são os anticorpos que ele tem, qual é a intensidade desses anticorpos, e eu olho a perfil HLA do meu potencial doador. E a gente olha para isso junto e eu posso prever, muito bom grau de precisão, se essa prova cruzada física que eu venho a fazer vai ser positiva ou negativa, ou em dúvida, eu não tenho muita certeza, porque está numa faixa meio cinza nessa avaliação. E isso criou a possibilidade de se fazer uma coisa que a gente chama de prova cruzada virtual. É uma prova cruzada feita no computador. Eu analiso os resultados e cruzo esses resultados no computador e eu vejo qual é o grau de certeza que isso me dá, se é possível fazer o transplante ou se não é possível fazer o transplante. O melhor é aguardar um pouquinho e fazer uma prova cruzada real para saber o resultado. E isso, de novo, está mudando, está completamente virando a forma como a gente está fazendo transplante hoje e avaliando o risco. Cada vez mais se faz transplante, não só de rim, mas também de outros órgãos sólidos, coração, pulmão e até de medula, baseado nessa avaliação virtual.